Bora ler a Bíblia hoje. Mais um dia que estamos diante da palavra do Senhor, né? Com muita reverência. Você que tem nos acompanhado aí, nós temos diariamente dedicado um pouquinho do nosso tempo para meditar na palavra, para entender um pouco mais sobre as Escrituras. Não é uma jornada fácil, pode parecer simples e pequenas porções da palavra de Deus, né? Nós estamos num grupo aqui de pessoas que começaram essa leitura pela Bíblia recentemente e ainda tem muita dificuldade, por isso nós caminhamos a passos curtos, mas saiba que são passos para a eternidade, embora curtos, são passos direcionados para o caminho certo. Creia que mesmo em pequenas porções você está sendo alimentado do mais puro leite, do mais puro mel, do mais puro pão vivo, né, da palavra de Deus. E o importante é que nós caminhemos. Tem dias que vamos estar mais cansados, tem dia que vamos estar mais ativos, tem dias que vamos estar mais eufóricos, outro nem tanto, mas o importante é que a gente não pare, continuemos a caminhada. Não podemos parar nesses passos que nos levarão à eternidade. Amém? Vamos continuar no capítulo 4, né, do Evangelho de Lucas. Nós vimos ontem sobre a tentação de Jesus no deserto e vamos continuar hoje. Jesus foi batizado, ele passou por uma tentação no deserto e agora ele está pronto a iniciar seu ministério. Aos seus 30 anos, né, durante todos esses anos, certamente ele teve uma vida normal. A última menção que a gente tem da sua adolescência é que ele crescia em estatura e em sabedoria e continuava obedecendo seus pais, né? E ele estava sendo forjado por Deus, preparado por Deus para iniciar esse ministério, e ele inicia agora aos seus 30 anos, e vamos ver a partir do versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Eu queria fazer um parêntese aqui. Teve uma pessoa do nosso grupo que está sentindo dificuldade com relação a essa parte geográfica e as nomenclaturas do povo daquela época, né? Judeus, fariseus, hebreus, região geográfica, Israel, Judéia, Galileia, né? Belém, Cafarnaum, Nazaré, e eu vou dedicar um momento exclusivo em um próximo vídeo para a gente falar especificamente sobre isso, né? Sobre essa geografia que muda ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. O próprio mapa mundi, ele não é permanente e definitivo, vai mudando as fronteiras, né? E as terminologias também vão mudando. Então, só para o nosso contexto desses dois versículos que a gente leu. Jesus estava lá no Rio Jordão, né, sendo batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito, foi tentado, e agora o texto diz no versículo 14 que ele volta para a região da Galileia, mais em cima do mapa, né? Ele vai para a região da Galileia, né, a região onde ficava a sua cidade natal, Nazaré, Cafarnaum, que foi uma cidade que a gente chama de o QG, o comando geral dos discípulos era lá, Cafarnaum, né? E aqui o texto diz que ele ensinava nas sinagogas. Você pode estar se perguntando, mas o que é isso, sinagogas, né? O povo hebreu, ele tinha um templo. Eu não sei se você conhece a história de Salomão, filho de Davi, um rei muito sábio, que construiu um lugar para Deus, construiu uma casa para Deus, e foi chamado de templo, porque antes desse período do templo, adoração, sacrifícios eram feitos em tendas, que eram chamados tabernáculo. Mas Salomão, filho de Davi, constrói esse templo.
E esse templo ficou lá em Jerusalém durante muitos anos, né? Era o lugar onde o povo viajava para lá para adorar, né? Para entregar os seus sacrifícios, né? Mas esse templo, ele foi destruído pelos babilônios que invadiram Jerusalém, que levaram todo o povo hebreu. Antes, Antigo Testamento, a gente falava muito no povo hebreu, nos israelitas, né? Levou todo esse povo de Deus cativo, todo esse povo de Deus escravo para a Babilônia. E o templo foi destruído, né? E esse templo, ele posteriormente foi reconstruído. Nos tempos de Jesus, nós temos um templo reconstruído. Mas, depois que o povo que tinha sido levado escravo por Nabucodonosor para a Babilônia, depois que esse povo foi liberto e pôde voltar para Jerusalém, alguns voltaram. Outros já tinham constituído família, decidiram ficar. Outros foram para outras regiões. E esse povo de Deus se espalhou por várias cidades, por várias regiões, várias nações. E eles queriam continuar adorando o seu Deus, de alguma forma, ali nas suas cidades onde eles estavam morando. Mesmo que uma vez por ano eles fossem até Jerusalém para adorar, eles queriam um lugar onde eles pudessem se reunir todo sábado, onde eles pudessem ler as escrituras, né? E aí foi criada a sinagoga, que era esse pequeno templo, né? Posso chamar assim, mas na verdade era um lugar de reunião, como uma igreja hoje que a gente tem. Um lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar, para ler a palavra, né? E geralmente se criava uma sinagoga em cidades onde tinha mais de 10 famílias judias, mais de 10 famílias israelitas, né? Então, tinha 10 famílias, já dá para criar uma sinagoga, já dá para construir uma sinagoga. E era costume de todos os sábados, os judeus se reuniam nessa sinagoga para ler a palavra. E eu queria deixar claro para vocês que nesse tempo não existia isso aqui, ó, não existia Bíblia, né? Eles tinham porções do Antigo Testamento, né? Então, hoje nós temos o Antigo Testamento aqui, né? Essa grande porção inicial, né? Organizada, né? De forma bem didática, onde você pode ver toda a história na sequência. Porém, naquela época não era assim. O que eles tinham? Eles tinham rolos, pergaminhos. Lembra daquelas imagens, daqueles rolos de escrituras? Eles tinham esses rolos. Então, hoje nós vamos ler o rolo dos Salmos de Davi. Aí ia lá, pegava aquele rolo com o maior cuidado, né, para não estragar, lá na sinagoga, e se lia aquele trecho, né, desenrolava e se lia aquele. Hoje nós vamos ler um pedaço dos rolos de Deuteronômio, dos livros das leis escritos por Moisés. Ia lá, pegava o rolo de Deuteronômio. Então não era uma coisinha bonitinha organizada. Claro que eles organizavam nas prateleiras, como se fosse uma biblioteca, né? E era algo que o povo não tinha acesso. Não era comum numa casa, embora a pessoa fosse bem rica, ter acesso a esses rolos, a cópias desses rolos, porque isso se fazia manualmente. Era uma cópia manual. Então, você até poderia ver em uma casa um rolo desse, mas eu vou lhe dar um exemplo. Na casa de Davi, o rei. Então, era preciso ser alguém muito importante para ter acesso a essa palavra. E como ela não era muito popularizada por conta da dificuldade de se fazer cópias, se tinha a sinagoga onde se guardavam essas cópias. E aí o povo dia de sábado, ia para lá e escutava os sacerdotes lerem a porção daquela palavra. Por isso tem aqui que Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Entendeu o que é sinagoga? E eu queria chamar a tua atenção que, olha, Jesus chega com muita sabedoria nessa região que é a região onde ele foi criado e todo mundo se admira e elogia. Jesus é admirado e elogiado por todos. Mas essa história não vai terminar assim. Continuando no verso 16.
Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Era um costume de todo o judeu. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas, nesses rolos. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Só trazendo uma informação. Nessa versão onde nós estamos lendo, uma versão mais facilitada para os dias de hoje, né? Tem o livro. Mas nas versões mais antigas, nas versões mais apegadas ao original, ela diz o pergaminho ou o rolo, tá bom? Lembra que quando a gente começou o nosso estudo, eu falei que a gente ia ler em uma versão mais atualizada para o dia de hoje? Não que a Bíblia foi atualizada, mas que a linguagem, ela é traduzida com palavras que a gente compreende melhor. Então aqui falou o livro, mas nas traduções mais apegadas ao original, ela fala o pergaminho ou o rolo. Então, continuando, ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Olha só. Ele leu esse trecho que está lá no livro de Isaías. Você pode ver no Antigo Testamento da sua Bíblia. No versículo 20 diz: Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Jesus foi explicar aquele trecho das Escrituras. Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvidas, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. Gente, eu vou dar uma pausa para explicar para vocês que quando Jesus falou no verso 21, que hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir, o povo não entendeu. Hoje a gente entende, porque a gente conhece toda a história. A gente tem acesso ao Novo Testamento inteiro, a gente sabe como a história terminou, a gente tem acesso a tudo. Mas eles não sabiam e não entenderam. O trecho que Jesus leu no versículo 19 fala assim, ó: que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E Jesus diz: hoje se cumpriu o que está predito nessa profecia. Ou seja, Jesus era o Salvador que estava ali. O Salvador que o povo esperou durante todo o Antigo Testamento. Chegou o tempo da salvação. E o povo não percebeu quando Jesus falou isso. Porém, quando Jesus fala, ataca, dizendo que eles não iam dar valor a quem estava entre eles, aí o povo ficou irado. Olha só, no verso 24, Jesus continua atacando. Ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma viúva que vivia em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Por que Jesus falou isso? Jesus está dando exemplo de 2 situações que aconteceram no Antigo Testamento. Foi quando o profeta Elias, ele foi até uma viúva e num período de muita fome,
né? E o profeta Elias socorre aquela mulher e não falta nada para aquela mulher, né, naquele período de fome. E essa mulher, ela não era uma israelita, ela não era do povo de Deus. Por que Deus manda um profeta para uma mulher estrangeira? O outro exemplo foi Naamã. Naamã era um estrangeiro, era um sírio. E ele tinha uma lepra, uma doença incurável. Naquela época, essa doença afastava a pessoa do meio da sociedade. E ele recebe a cura através do profeta Eliseu, né? E por que Deus não envia o profeta Eliseu para curar os leprosos de Israel? Jesus faz essa comparação, querendo dizer, demonstrando ao povo que estava escutando ele, que um profeta não tem honra na sua própria casa, demonstrando que ele, Jesus, seria rejeitado pelos seus, seria rejeitado por quem o viu crescer, por essas mesmas pessoas que diriam: quem? Esse? O filho de José? O carpinteiro? Aquele que cresceu aqui? Não estão aí seus irmãos, suas irmãs, que cresceram no nosso meio? Essas pessoas não creram por causa do costume, da familiaridade, por causa da forma comum como Jesus viveu entre eles. No versículo 28 diz: quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Ainda não havia chegado o momento de Jesus. Então, nada do que eles fizessem contra Jesus ali iria dar certo. Mas o que eu quero falar para você é sobre a incredulidade desse povo que se acostumou com Jesus crescendo no meio deles e duvidou do poder de Jesus, duvidou daquilo que Jesus poderia fazer entre eles. E muitas vezes nós temos nos acostumado com algumas coisas divinas. E o que mais me chama a atenção é a palavra eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Gente, eu sinceramente, eu me preocupo quando eu ouço isso. E eu mesma não sei se eu tenho muita fé. E eu posso até afirmar que eu não tenho. Porque a gente deve ter cuidado com as coisas que a gente abre a boca para falar, porque na prática, às vezes, não reflete o que a gente fala, né? E aí você acaba errando duas vezes. Primeiro, porque você não tem uma vida prática. E segundo, porque você está proferindo uma mentira em dizer que vive de uma forma em que você mesmo não vive. E o que Jesus estava trazendo aqui era isso, né? Essa vida perto de Jesus, mas que não conhece ele profundamente. Aqui estavam pessoas que viram Jesus crescer, mas que talvez por conta disso, dessa proximidade, não tiveram uma fé genuína, não creram no poder de Jesus. Às vezes, Jesus pode não fazer pela gente e tá tudo certo. Ele sabe aquilo que ele pode fazer, ele sabe aquilo que a gente precisa e o que a gente quer, a diferença, né? Mas isso não pode medir o tamanho da nossa fé. Eu devo crer no grandioso poder de Deus. Eu devo crer na infinita grandiosidade do poder de Deus. Mas isso não quer dizer que Jesus deveria ter vindo filho de um rei terreno para eu crer nele. Ou isso não justifica o fato de Jesus ter crescido em uma carpintaria para eu não crer. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, né, é um contraste contra o grande rei que eles esperavam, o grande salvador que eles esperavam. Eles esperavam um rei que viria montado num cavalo branco, com uma túnica bonita e com uma espada na mão para derrubar Roma.
Eles não esperavam o filho de um carpinteiro montado num jumentinho se entregando para ser crucificado numa cruz. E eu deixo uma reflexão hoje para você. Qual é o Jesus que você espera? Qual é o Jesus que você busca? Um Jesus que só atende as tuas orações, os teus pedidos? Ou um Jesus que quer nos ensinar, que quer moldar os nossos corações? Vamos refletir, porque Deus é muito maior do que o que a gente pode pensar. A gente busca conhecê-lo, a gente busca agradá-lo, mas os seus mistérios são infinitos e a gente deve apenas continuar em obediência e buscando conhecê-lo naquilo que ele se faz conhecido. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.